Conversa com Amigos, no Clamor da Meia-Noite. Toda terça, às 23 horas, com Pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital. Legal, amigos, tudo bem? Aqui é o Pastor Luciano falando e nós estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui, Conversa com Amigos, que vai ao ar aí sempre no meio da semana, no Clamor da Meia-Noite. Hoje, terça-feira, finalzinho de noite. Eu já quero agradecer a sua presença por aqui, o carinho da sua audiência com um grande amigo, e ele se apresenta agora. Graça e paz a todos, uma boa noite, Pastor Luciano, e a todos os ouvintes, que vão nos ouvir nessa grande caminhada dessa noite aí. Essa palavra de Deus forte e esperança para muitas pessoas. Eu creio também, viu, Newton? A Rádio Gospel Capital, ela atingiu audiência nacional e internacional. Então é sempre muito bom a gente trazer assuntos do nosso dia a dia. É a isso que se propõe o Conversa aqui com Amigos, né? E hoje nós vamos falar, Newton, e eu tenho certeza que isso tem potencial para esclarecer muitas pessoas acerca da obra social e da vida cristã. Eu não consigo nem dissociar uma coisa da outra, né? Nós temos que ter essa ideia de que, eu sempre digo por aqui, nos nossos cultos, eu até faço esse movimento corporal, que adorar a Deus é um símbolo da gente levantar as mãos para cima, adorar a Deus, né? Glorificar o nome dele e tudo mais. Mas é importante que a gente também abra os braços. E esse abrir de braços, essa abertura, significa estender as mãos para os lados, né? Isso nos leva à ideia de ajudar as pessoas. Eu me recuso a ser uma igreja que apenas levanta as mãos para cima. Até porque a Bíblia Sagrada, ela nos mostra algo muito forte com relação a isso, que eu quero ler para quem está em casa agora, que é Tiago 2, a partir do versículo de número 14, que diz assim: Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer que Deus os abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. A fé só vai ter essa roupagem de coisa morta se ela estiver sozinha, se ela não estiver acompanhada pelas obras. Ainda nessa abertura, querido Newton, eu preciso dizer que nós também não temos aquele viés apenas de fazer obra de caridade, né? Existem religiões que fazem isso, nada contra as religiões que fazem isso, acho muito importante fazer isso, mas nós não seremos salvos se nós apenas fazermos caridade. Então a vida cristã, ela se resume nas Escrituras Sagradas, para nós cristãos, a junção de levantar as mãos para cima, adoração a Deus, e de estender os nossos braços aos lados, ajudando os nossos irmãos. E não por acaso que levantar as mãos para cima e abri-las vai fazer um formato de uma cruz, né? Olha só que interessante. Newton, você que é uma pessoa que tem caridade no coração, que se importa com as outras pessoas, eu te conheço, você é uma pessoa muito preocupada com as suas amizades. Sempre que a gente faz um apelo na igreja, o Newton, além de apresentador aqui na Rádio Gospel Capital, ele é membro da nossa igreja também, ele me deu a oportunidade de ser o pastor dele, e eu observei que o Newton é uma das primeiras pessoas a levantar a mão e ajudar as pessoas. Claro que quando a gente fala, né, das pessoas que ajudam, a gente não quer tocar trombone com isso, fazer com que elas sejam conhecidas como as pessoas que doam, até porque quem doa, quem gosta de fazer pelo reino, quer o anonimato, né? Mas hoje é um programa para a gente, Newton, explorar essa questão de nós aflorarmos nas outras pessoas essa ideia, esse desejo de ajudar outras. Então, queira me perdoar, mas hoje eu vou ter que falar de algumas qualidades que o senhor tem nesse sentido, algumas minhas também. Eu também gosto de que, quando a gente abençoa alguém, é aquela história, aquela ideia bíblica, né? Que a mão direita não veja o que a mão esquerda está fazendo. Senão a gente também perde
toda a essência naquilo que a gente está dizendo, e aí a coisa para nós não vai ficar muito boa. Mas a fim de poder ajudar as pessoas a terem uma ideia diferente do que significa doações, caridade, essa coisa de abençoar o outro, que sempre vai estar ligada à lei da semeadura, hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da ação social. Vai ser muito importante essa nossa conversa de amigo aqui, pastor Luciano, porque eu sou um senhor já, né, com uma certa idade, e eu fui muito pobre na minha infância. E aí, o senhor é novo, o senhor porque eu passei por alguns aperreios com meu pai na minha infância e tudo mais, né? Eu tive que começar a trabalhar muito cedo para ajudar minha mãe e lidar com muitas provas. Então hoje, eu podendo ajudar, eu acho que faz parte de mim. É que nem o senhor falou, agradecer com gratidão, mas abrir o braço sempre para o próximo, acolher as pessoas que hoje a gente pode ajudar de uma forma ou de outra, né? Às vezes não é só ajudar financeiramente. A gente não vai só aqui falar de ajuda financeira, né? Porque muitas vezes a pessoa está precisando de uma palavra, de ouvir, de ser ouvida, né? Na verdade também. Então, que nem foi falado aqui, não é só o alimento, né? Não é só uma roupa. Às vezes é uma palavra, é um abraço que a pessoa está precisando. Até uma escuta saudável. Uma escuta, né? Saudável. É verdade. Newton, você é uma das pessoas, o senhor é uma das pessoas que eu percebo na minha rotina pastoral, que gosta demais, uma das pessoas que mais abençoam a obra de Deus local aqui. Eu acho que vai ser importante para o nosso ouvinte, hoje eu estou entrevistando o senhor mesmo, né? É uma entrevista mesmo, mas é importante para quem está ouvindo e nos vendo também agora com gravações, com imagens pelo YouTube. Hoje a história é diferente. O senhor tem uma história muito bonita, muito sofrida, mas ao mesmo tempo muito bonita, de superação. Como que é essa coisa de poder hoje abençoar, mas olhar lá para trás e às vezes faltar o básico? Eu acredito que é essa alegria que transborda na vida de quem abençoa. É quando essa pessoa que abençoa olha para trás e vê que às vezes para ter um prato de comida sobre a mesa era uma questão de sorte, era uma questão de bênção mesmo, né? Porque você tomava o café, não sabia se ia ter o almoço. Quando não sabia se ia ter o jantar. Então eu gostaria que o senhor pudesse contar para quem está nos vendo e ouvindo, eu acredito que vai ser muito importante, como que foi essa sua infância, essa sua trajetória tão bonita e como foi que mudou isso, né? De precisar tanto a ser aquele que hoje abençoa. Se o senhor puder contar para a gente, nós vamos agradecer muito. Que nem o senhor falou sobre a mão, né, que agradece, e sobre a que se estende. Então eu tive bastante pessoas que me estenderam também a mão, com calçado, com alguma comida, que eu passei necessidade, eu passei fome aqui em São Paulo. Passou fome Passei mesmo. fome aqui em São Paulo, de verdade. Não é um exagero. Não, senhor, de verdade, passei fome. Eu com meus 4 irmãos, né, com a minha mãe, depois que meu pai foi embora de casa, a gente chegou a passar fome. A gente foi alimentado por uma pessoa que tinha um grande coração. Eu acho que se hoje ela ainda estiver viva, né, a dona Cida, ela ajudou muito a minha família, né, trazendo alimentos, trazendo roupas e até mesmo calçado. A gente, na minha infância, eu tinha um calçado que usava eu e meu irmão. Uhum. Então, hoje, eu acho que o que eu faço, muitas vezes, ainda é pouco, para agradecer o que alguém fez lá atrás por mim, senhor, entendeu? Uhum. Então, eu gosto sempre de estar, que nem o senhor falou, abençoando, mas não falando que eu estou fazendo, não para me engrandecer. Isso está muito claro. E sim para mostrar, às vezes, só para a gente saber que a gente temos Deus, né? Que a gente fomos um vitorioso, né? Eu me tornei um rapaz vitorioso. Com tudo isso que eu passei, com todas essas provas, eu sempre acreditei e sempre tive uma vontade de um dia eu ter uma casa dentro da comunidade. Uhum. Né? Antigamente a gente falava um barraco na favela, pastor, né? Para sair do aluguel. Uhum. Eu nunca pedi um carro para Deus. Eu nunca pedi roupas de grife, eu nunca pedi um carro. Eu sempre pedi para que Deus pudesse me dar e ajudar eu e minha mãe a gente ter um barraco dentro da comunidade.
Porque a realidade já era naquele momento tão difícil que uma casa na comunidade já seria um grande avanço, um pulo enorme de vida, né, Newton? Para que a gente pudesse sair do aluguel, pastor. Sim. Porque o aluguel ele consumia todo o nosso dinheiro que a gente ganhava, o pouco salário, né? Que eu comecei a trabalhar jovem e todo... Então, muitas vezes tinha que pagar o aluguel e não comprar alimento. Uhum. O senhor entendeu? Então, muitas vezes a gente deixou de comer para pagar aluguel. Então, escolha, é uma vida difícil, sim, senhor. Sim, sim. Né? Que nem eu já falei pro senhor uma vez, eu morei na cadeia no Pernambuco. Meu pai veio para São Paulo. Não porque foi condenado. Não, é porque foi uma necessidade de momento. Essa história é realmente surpreendente. Essa foi uma necessidade de momento. Eu morei numa cadeia com preso, que nem o senhor falou. Não que eu estava preso lá, é que eu morei com a minha família lá, com a minha mãe, uma irmã de colo, né? E hoje eu posso falar para Deus e agradecer, estender os braços a outras pessoas que estão Só para quem não conhece o contexto, para tentar posicionar mais quem está vendo e ouvindo, parece que foi o delegado, né, que se compadeceu da situação da senhora, sua mãe, da família, né, os irmãos, e convidou vocês a terem um teto. E esse teto foi o teto da delegacia, ali próximo de outros presos e tudo mais. Que história linda. Eu digo que é linda porque hoje a gente vendo a sua vida, a vida da sua família, a gente percebe que tudo tem um propósito, né, Newton? Até hoje, o coração doador, essa coisa de abençoar o outro, tem muito a ver com o seu passado também, né? É como se o Senhor não quisesse que as outras pessoas passassem pelo que o Senhor passou. E se Deus o abençoou tanto nos dias de hoje, por que não, né? É poder ter uma espécie de transferência para abençoar outras pessoas também. Eu sou um admirador da sua história, do seu modo de vida hoje, de tudo que você passou. Newton, o fato é que hoje eu percebo que a comunidade cristã, ela não se preocupa tanto com essa questão de poder ajudar o próximo. Existem duas razões pelas quais o nosso coração deve ser um coração doador. Nós precisamos ser pessoas que se importam com o outro. Primeiro porque isso é para mim cristianismo. Não existirá cristianismo sem caridade, sem poder ajudar as outras pessoas. A caridade se confunde com a palavra amor. Quando a gente fala de caridade, a gente está falando de amor. Tem que ter esse sentimento dentro do cristão de não apenas olhar para dentro de si, até porque essa seria uma atuação egoística, né? Mas quando a gente tem esse amor no coração, essa caridade dentro da gente, a gente olha para o outro. Eu não diria que apenas as pessoas que estão estendendo a mão para cima, elas estão de todo errado. Mas eu quero dizer que existe algo que está faltando dentro das comunidades cristãs hoje. E claro que existem inúmeras que abençoam. Eu até tenho dificuldade para imaginar uma igreja que não faz qualquer tipo de favor, não tem qualquer tipo de braço social nesse sentido para ajudar quem mais precisa. Mas nós somos muitos, nós somos milhares. E hoje nós somos ricos. Essa é que é a grande realidade. As igrejas hoje, elas estão muito, mas muito abençoadas financeiramente. Por que guardar tudo? A nossa filosofia de trabalho aqui na Comunidade Batista Vidas no Altar é ajudar as pessoas. E daqui a pouquinho nós vamos falar das últimas ações sociais que nós estamos tomando aqui. O senhor concorda com essa minha fala, Newton? Eu concordo. E a semente plantada, quando alguém plantou uma semente lá atrás, na minha pessoa, hoje eu quero produzir aquela colheita que eu tive ajudando as outras pessoas, pastor Luciano. É que nem o senhor falou. É uma missão de vida. É uma lição de vida para mim. Sim. Foi plantado um amor e nessa colheita ela gerou muitos frutos na minha pessoa e da minha família. O senhor entendeu? Então a gente gosta de abençoar, porque a gente sabe, quanto mais a gente abençoar, quanto mais a gente semear, tanto na obra de Deus, quanto na obra do coração das pessoas de verdade, e eu sei que Deus está sempre olhando por mim. Por mais dificuldade que eu passe,
com Deus nunca vai ter dificuldade para ajudar as outras pessoas. Esse é o segundo aspecto, o primeiro que eu acabei de dizer, que é esse amor que a gente tem que ter para o outro. Mas, como nós conhecemos a Bíblia, o caráter de Deus é um caráter abençoador também. Se Deus percebe, você vê a importância de nós termos amor, caridade dentro do coração. Se Deus percebe que nós estamos fazendo isso por amor, por causa do sentimento cristão, porque nós somos parecidos com Ele, porque nós temos a imagem dele refletidas na nossa vida, a imagem refletida na nossa vida, então Ele vai nos abençoar. Quando Ele nos vê abençoando por amor, Ele também nos abençoa por amor. Descobri, Newton, também nos últimos anos, que a gente precisa de um motivo para prosperar. Ninguém deveria prosperar sem motivo. Existe uma razão pela qual nós que somos cristãos precisamos prosperar. Não é assim, se der a gente prospera, não, é uma questão de obrigação de prosperar, porque nós temos que abençoar esse mundo. Nós somos celeiros, não apenas espirituais, mas também celeiros físicos, né? Onde a gente pode, no âmbito espiritual, entregar a maior riqueza de todas, que é a pregação da palavra, o evangelho que salva, mas nós também somos celeiros físicos no aspecto de poder matar a fome de quem fome tem, de poder ser uma bênção nesse aspecto mais literal na vida das pessoas, e não apenas de comida, mas também em outras áreas, como por exemplo, capacidade de poder doar futuro às pessoas, através da educação. Quanta gente talentosa hoje nós temos dentro da igreja, professores, mentores, profissionais liberais que estão com uma vontade muito grande de poder ajudar, empresários. Eu percebi também, Newton, que todo mundo quer investir no social. Os empresários querem fazer isso. Mas por que às vezes existe essa falta de investimento? Por causa da desconfiança com relação a onde você vai colocar o seu dinheiro, né? Então também tem essa dificuldade. Eu penso que todo mundo quer fazer, mas por causa dessa desconfiança, por isso que a gente tem que entender que nós temos que ser sérios no nosso trabalho, nós temos que mostrar, não que estamos abençoando alguém, mas nós temos que mostrar que a comunidade da qual a gente faz parte está pensando no social, está levantando a mão para cima, é verdade, mas está estendendo com muita força as mãos para o lado também. E fazendo isso, a igreja, a obra, a parte social, ela vai vir junto. Exato. É que nem o senhor falou, as pessoas vão querer ajudar, sim, porque elas vão estar vendo o fruto, vai contagiar. A semente vai contagiar. Né? Começa com uma obra social, geralmente começa com 5, 10 pessoas. Quando você vai ver, tem 100. E aquelas 100 se transforma em 500, daqui a pouco tem 1000, todo mundo querendo ajudar, porque ele vê a grandeza do semear, né? Que ele está semeando num negócio que está a mão para os lados, sim, abraçando muitas pessoas, e aquilo ali enaltece as pessoas que estão naquele social. Cria uma corrente do bem. Uma corrente do bem. É um vírus do bem que se espalha no meio da congregação. E quando o senhor estava falando, estava pensando na igreja primitiva, na igreja de Atos dos Apóstolos, né? Aquela igreja não tinha falta de milagres, Newton. Não tinha falta de palavra, não tinha falta de gente sendo abençoada financeiramente. Mas por que não tinha falta dessas coisas? Porque também não tinha falta de ação social. A Bíblia, nesse trecho, vai dizer que as pessoas, elas se amavam tanto umas às outras, que quem tinha 2 propriedades vendia uma para dividir com quem nada tinha. Então, o texto vai dizer que ali ninguém tinha necessidade de absolutamente nada. E hoje como que funcionam as coisas? A gente quer milagre. Isso a gente quer, não quer? A gente quer ser abençoado. Nós queremos multiplicar igrejas. Obviamente que tudo isso nós queremos. Mas às vezes, Newton, para Deus entrar e fazer esse negócio acontecer como acontecia na igreja primitiva, nós vamos também ter que ter esse outro lado de poder abençoar as pessoas. Essa igreja de Atos tinha milagres, mas tinha também a ação social. Será que os mesmos milagres aconteceriam se os apóstolos, junto com a liderança, se eles ali não tivessem nenhuma... a dificuldades
as dificuldades que as pessoas sentiam não fizesse nenhuma diferença na vida deles. Então, por isso que hoje, como comunidade, como pastor da igreja, eu quero me movimentar nos dois sentidos, de poder abençoar financeiramente a vida das outras pessoas e não deixar o espiritual cair também. Porque eu entendo, olhando para Atos dos Apóstolos, que se nós tivermos pessoas sendo abençoadas, nós vamos ter os milagres acontecendo. Agora, se a gente só tiver essa ideia de que tem que levantar a mão para cima e não estendê-las para o lado, pode ser que a gente seja essa igreja que está em busca o tempo todo de viver essa grande aventura. E eu acredito que nós alcançamos esse patamar. Nós estamos começando um projeto social, daqui a pouquinho na conversa a gente desenrola isso, mas é muito importante, Newton, ampliar a visão espiritual. A gente está falando de coisas físicas, da bênção, da comida, da vestimenta, das necessidades que temos por aqui, mas a gente não pode tirar o olho do sobrenatural, da nossa fé. Aliás, o que estamos fazendo hoje, estamos fazendo por fé. Por fé a gente alcança montanhas, sobe ladeiras impossíveis, atravessa o mar com a fé. Sim. E a gente abençoando as pessoas, pastor Luciano, que nem o senhor já disse aqui, a gente se sente melhor, a gente compartilha o que a gente tem de melhor. A gente não adianta a gente compartilhar o que a gente tem de pior. Exato. Se a gente compartilhar o que a gente pode de melhor, sim, o mundo fica melhor. O mundo fica melhor, ajudando as pessoas. Você não está ajudando as pessoas, você está ajudando a si próprio. Sim, o senhor entendeu? Sim. Quando eu ajudo alguém, na verdade eu estou me ajudando. Exato. Eu estou colhendo o que eu plantei. Sim, sim. Eu estou colhendo o que alguém plantou na minha pessoa lá no passado. O senhor entendeu? Então eu quero deixar aqui aos ouvintes, né, que não é só pedir para Deus, é também o agradecer a Deus pelas nossas sementes, pelas nossas obras e pelos nossos caminhos, né? É verdade. O senhor falou da Dona Cida, é isso? Dona Cida, que ajudou bastante o senhor. Sim, senhor. Às vezes a gente não vai ver aquilo que nós fizemos em vida, até porque de repente a gente nem mais vê aquela pessoa também, os caminhos acabam sendo diferentes para cada pessoa, mas eu acredito que se a Dona Cida, ela, não sei se ela sabe disso, mas se ela está viva ainda, se o senhor tem contato com ela ou não, acho que o senhor falou agora há pouco que talvez não tenha mais contato com ela, mas se ela visse o fruto da generosidade dela através da sua vida, ela ficaria demasiadamente feliz, não ficaria não? Eu acho que ela ia ficar orgulhosa. Ela ia dizer, valeu a pena. Valeu a pena ajudar esse menino, porque ele se transformou em um reprodutor de ajuda na vida de outras pessoas também. Sim. Ela plantou uma semente, mas ela ia ficar orgulhosa das colheitas que ela ia estar vendo, né, na obra desse rapaz aqui. Legal. A Bíblia, ela está recheada de informações espirituais a respeito disso. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35, na parte B desse versículo está dizendo o seguinte: mais bem-aventurado é dar do que receber. Receber não é uma coisa ruim não, é maravilhoso, né? Há quem queira só receber. Há quem apenas viva das ajudas que os outros dão. Mas não é muito melhor, Newton, quando a gente pode dar do que quando a gente pode receber, quando a gente tem que receber? A gente se sente bem, né, pastor Luciano? Não é? A gente se sente bem também. Exato. De a gente oferecer algo para uma outra pessoa, que depois ela pode ajudar outra pessoa. Sim. E assim vai se tornando, que nem o senhor disse agora há pouco, uma corrente. Essa corrente fica a corrente do bem. Por isso que tem muitas obras sociais no nosso país. Se eu não me engano, pelo que eu pesquisei, quase 51 mil obras sociais no nosso país. Legal. O senhor entendeu? Sim, sim. Então, quer dizer que essas obras muitas vezes ajudam mais que o próprio governo. Sim. O senhor entendeu? Sim. Então, você procurando às vezes uma igreja, que nem o senhor relatou aí, procurando um órgão do governo, você sempre vai, mas não deixe de acreditar que Deus está no controle de tudo. Sim. Né? Porque também não adianta a gente só pedir sem agradecer e sem fazer por onde. Sim. O senhor entendeu? Sim. E tem uma triste realidade, Nilton, que eu queria relatar aqui aos nossos ouvintes, que é a seguinte: como pastor de igreja, pastoreando há 10 anos, eu estou aqui na comunidade Batista Vidas no Altar há 17 anos, sou um dos fundadores.
Mas pastoreando propriamente dito, com aquela responsabilidade de conduzir, com o cajado na mão, as nossas ovelhinhas amadas, eu me deparei com uma observação que é triste. É triste debaixo desse aspecto que eu vou falar. Quando você pede ajuda, sempre são as mesmas pessoas que levantam a mão. De maneira que você tem uma divisão. Você sempre tem as mesmas pessoas que ficam dependendo de ajuda o tempo todo, e você tem do outro lado aquelas pessoas que o tempo todo estão ajudando. O que eu quero dizer com isso? Que quem só depende de ajuda o tempo todo parece que tem uma tendência para morrer dessa maneira. Aqui, a instrução que a gente dá para as pessoas é a seguinte: de novo, receber é importante, é necessário, e tem uma alegria muito grande nisso. Eu mesmo já recebi cesta básica, para você ter uma ideia, num momento de extrema dificuldade. Que alegria! Mas eu pude perceber no doador que a alegria dele era maior do que a minha que recebi. E sabe por quê? Porque, primeiro, ele entende que foi enviado por Deus, ele ouviu a voz de Deus, ele deu vazão à voz de Deus. E segundo, isso que eu acho mais bonito, é que agora nós passamos de um patamar para o outro. Agora a gente pode abençoar também. Isso não traz nenhum tipo de vaidade no nosso coração, é verdade, não fazemos isso como uma forma de exibicionismo ou coisa parecida, mas você vê o quanto Deus trabalhou na sua vida. É como o Senhor disse, se o Senhor lembrar, aí há 40 anos atrás, 40 e tantos anos atrás, o senhor ia ver que foi uma mudança da água para o vinho, né? Era uma época de só receber, de só receber, de só receber. Agora o senhor vive uma época de, na maioria das vezes, só ajudar, só ajudar, só ajudar. Então, eu acho que isso é muito gostoso. Quando a gente pode dar, é o sinal de que Deus transformou a nossa história financeira. E tem tudo para continuar transformando. Porque, na verdade, quando a gente abençoa, essa bênção ela não pode se resumir de maneira esporádica. Ela tem que ser um estilo de vida. Eu acho que todos nós deveríamos sair de casa com o seguinte pensamento: Deus, a quem eu devo abençoar hoje? Porque eu sou um estoque, eu sou um armazém. A minha vida não é fácil por aqui não, mas eu sou socorro para as nações. Eu sou a carta que o Senhor envia a quem mais precisa. Me mostra quem eu posso abençoar. Isso não é transformador, Nilton? Isso é excepcional. Falando nessa transformação que o senhor falou, eu tenho no meu carro, hoje eu tenho um carro, mas hoje eu tenho um carro, graças a Deus. Sim. Eu tenho um carro e eu tenho... É um carrão. Nele, no meu carro, eu tenho cesta básica e tenho cobertores. Que legal. Quando eu passo em qualquer lugar, às vezes num farol ou até mesmo nessas pontes que a gente tem aqui em São Paulo, eu posso parar meu carro e oferecer algo para uma pessoa. Esses dias, o senhor falando isso, eu parei aqui no Grimaldi, que é aqui próximo da igreja CBVA. Sim, sim. O trânsito estava meio conturbado e tinha uma senhora. E Deus tocou no meu coração para que eu saísse do carro e pegasse uma cesta básica no porta-mala e abençoasse ela. E o pessoal ficou sem entender, porque eu parei o carro, abri e travou o trânsito. O pessoal começou a buzinar. Só que quando viram aquela situação, eu oferecendo aquela cesta para aquela senhora, e ela saindo e agradecendo e rindo, o pessoal começou... Ao invés de buzinar, aplaudir. Tipo assim, o senhor entendeu? Então, muitas vezes, aquilo ali, eu não fiz para me mostrar para as pessoas, mas quando elas viram aquela ação, elas entenderam que era em benefício de uma coisa para muitas pessoas. As pessoas tirar como exemplo, o senhor entendeu? Você ajudar o próximo, independente de uma cesta básica, não é o valor, pastor. Não era o valor, não é a questão, não é, às vezes que nós estamos comentando aqui, às vezes não é o valor. Sim. É o significado para aquela outra pessoa. O senhor entendeu? Entendi. E isso move o mundo, tem poder para mover o mundo. É que tem um espírito de egoísmo tão grande hoje que atravanca, né? E nós mesmos, nós precisamos nos libertar desse espírito que ronda as nossas casas,
ronda os nossos ministérios, nos transmitindo a ideia de que a gente não deve fazer pelo outro, né? Por quê? Porque a gente já tem os nossos próprios problemas, porque a vida foi muito dura com a gente, porque no momento em que eu mais precisei ninguém estendeu a mão. Essas são as ideias, as setas que esse espírito de egoísmo lança sobre as nossas vidas. E a gente tem o poder, Newton, para mudar o mundo. Tanto que quando eu vejo todo mundo reclamando do governo, essas manifestações que são legítimas, ok, a nossa Constituição permite, não tem nenhum pecado nisso, mas eu acredito que a igreja, ela poderia colocar o joelho no chão, e se todo mundo tivesse realmente comprometido com isso, nem de manifestações a gente precisaria, porque a igreja tem a chave que vira o motor desse mundo. Se nós pudéssemos de alguma maneira, primeiramente, nós estarmos investidos desse desejo, dessa missão, mais do que desejo, né, dessa missão, nós certamente contagiaríamos o mundo todo. Foi o caso aí na praça aqui perto. O senhor parou, primeiramente todo mundo buzinando, mas quando a cesta básica saiu do porta-malas do carro, aquela pessoa recebeu, todo mundo viu aquela ação, ao invés da buzina, aplauso. Você já pensou? Tem gente que é ali que nem acredita em Deus, mas às vezes tem essa empatia dentro do coração de abençoar. Você já pensou se todo mundo começasse a fazer isso, a gente não teria as guerras que nós temos hoje e tantas outras coisas. Aquela senhora, pastor, naquele momento que ela viu aquela cena, que eu chamei ela, que ela pegou a cesta básica, ela falou: meu filho, hoje eu não tinha nem alimento para levar para meus filhos. Ela estava vendendo bala no Farol. Ela começou a chorar. E todo mundo, que nem o senhor disse, aplaudiu, não a minha cena, mas talvez a motivação daquela senhora, aquela emoção. Um gesto de bondade. Ali eu não fiz para gravar, para pôr no YouTube, que eu era melhor que ninguém. Ali foi espontâneo, foi, que nem eu falo, tudo que eu tenho, tipo assim, as cestas básicas, as cobertas, é coisa espontânea, coisa que Deus toca no coração. A gente, tanto eu, quanto a minha esposa, quanto o meu filho, a gente tem no carro para isso. Todos têm o mesmo sentimento, né? Você vê que contagia tanto que isso às vezes começa com um, pega os outros dois, né? Então, essa coisa do gesto de bondade, do gesto de semente, da igreja que a gente precisa ser, ela tem potencial para transformar o mundo, eu não tenho a menor dúvida disso. Newton, eu tenho uma alegria imensa de ter recebido do Senhor uma revelação ano passado, para nós sermos a igreja da rua, de rua, porque a gente quer ir para a rua e nós temos duas frentes, nós já estamos na rua e nós temos duas frentes operando com louvor hoje, que é a espiritual, puramente espiritual, que é aquela que a gente fala de Jesus, que a gente abraça as pessoas, que elas estão ali se arrependendo dos seus pecados, nós estamos sendo instrumentos divinos para abençoá-las. O Senhor tem ido para a praça juntamente com a gente, em praça pública, pregar a palavra de Deus, sabe exatamente que é isso que acontece. Mas a segunda frente é abençoá-las, principalmente no que diz respeito às suas necessidades básicas. Não é que a gente está aqui para ficar pagando contas de consumos, fatura de cartão de crédito das pessoas, não é esse nosso interesse. E também não é esse o potencial que nós temos hoje. Mas nós queremos abençoar as pessoas para que elas não tenham fome, Newton. Porque só quem sentiu fome sabe o quanto dói. O Senhor já passou fome e não dói apenas na barriga, dói nos sentimentos. Né? Como que eu cheguei a esse ponto? Né? Por que tem tanta gente que tem e a gente está passando fome? São sentimentos por dentro também, além dessa dor física. Então, é com grande alegria que a gente está trabalhando nessas duas frentes para abençoar as pessoas. Até porque também a gente não quer pagar conta das pessoas, porque senão você mal acostuma as pessoas. Mas eu acho que passar fome ninguém merece, Newton. Ninguém merece passar fome. A fome dói na alma, pastor. Você ter que dormir para que aquela fome, para que você esqueça daquela fome. É uma dor que eu não desejo para ninguém. E eu acho que nem um ser humano, como se diz o pessoal hoje, né, aí de alguns países que passam fome, que passam necessidade, a gente poderia fazer muita diferença se a gente pudesse ajudar com um pouco. Não precisa ajudar com muito, não. Tinha que fazer que nem José, aonde colocava a mão, abençoava, pastor. Sim.
Mas a história de José, mais ou menos assim, florescia. Uhum. Aonde José tocava, ele aumentava, as coisas progrediam. José foi um exemplo para mim de história, né? Então eu acho que a gente fazer um pouquinho, todos não precisam fazer o bastante sozinho. Não por acaso ele chegou ali passando fome como escravo. Se o dono dele desse comida para ele, ele comia. Se o dono tivesse com a pá virada, deixava ele dormir com fome. Ele era um escravo, quem mandava nele era o dono. Mas como que ele terminou a história dele no Egito? Como um armazém para o mundo. Né? Quem tinha fome tinha que vir a José. O mundo inteiro estava passando fome. Né? Então, princípios, Newton, são tão poderosos, a gente só precisa colocá-los em prática. Se não colocar em prática, de nada adianta. Newton, surgiu a oportunidade aqui na nossa igreja de nós abrirmos uma segunda unidade. Alguém muito generoso ofereceu um galpão para nós. Essa pessoa me disse: pastor, fica lá por um tempo lá e depois se preocupa com o aluguel lá na frente lá e tal. Até falou de meses, um ano e tal. E aquilo falou comigo num primeiro momento de uma maneira muito superficial, porque eu falei: peraí, igreja, a gente está tão próximo, mais uma igreja, tem uma igreja em cada esquina e tal. Não que eu não queira, eu não tenho essa visão de multiplicar igrejas, quero. Mas eu percebi, para aquele momento, que igreja não seria aquilo que poderia ser uma vontade de Deus naquele momento, certo? E aí um pouco mais tarde, alguns dias depois, nós chegamos na pessoa que nos fez essa oferta e nós falamos do nosso plano para essa pessoa. E o nosso plano era, e ainda é, de abrir uma associação para atender as crianças da comunidade. Hoje fala comunidade, né? Mas como o senhor disse, é a favela mesmo, né? Então, a gente já observou que o local está em torno das comunidades, e aí, conversando com outros pastores, com a minha esposa, a gente chegou à conclusão que talvez a gente possa ser mais do que mais uma igreja nesse momento. A gente pode ser uma associação que beneficie pessoas. Por que que esse plano surgiu? Porque na membresia da nossa igreja, nós temos advogados, nós temos psicólogos, professores de inglês, inclusive. Nós temos aqui campeão mundial de jiu-jitsu. E aí a gente pensou, peraí, ali funcionaria um centro de educação, de poder oferecer futuro para as pessoas. Igreja é muito legal, muito bom, mas nós já temos a nossa. Por que a gente então não abre essa associação se valendo desses muitos talentos que nós temos aqui? Hoje a nossa associação já é uma realidade, nós já vamos começar atendimento psicológico gratuito para a comunidade, mas nós estamos ainda lá finalizando, captando recursos, né, contando com os parceiros já constituídos. Mas eu quero dizer aqui para os ouvintes, né, para que a sua visão de doação ela se dilate e ela possa ser uma força transformadora para esse mundo, que eu estou aqui diante da pessoa que fez essa proposta, que é o dono desse galpão, que é o Newton. Newton, de onde veio essa ideia de... Porque eu já disse para o senhor, se eu poderia estar angariando ali todos os meses entre 5 e 6 mil reais de aluguel. E mais uma vez, deixando claro, eu sei que às vezes o senhor fica desconcertado, pô, pastor, não era para falar, mas é para ajudar as pessoas a pensarem. Por que, Newton, que você está fazendo isso, se você já é uma pessoa que abençoa tanta obra de Deus? Que nem eu conversei com o senhor, e quando eu comprei esse terreno, esse sempre foi o meu projeto, fazer algo que abençoasse as pessoas. Uhum. Que se fosse uma igreja, se fosse uma obra social, mas eu queria e quero e estou vendo sendo realizado, né, através do senhor e das pessoas da CBVA nesse projeto. É um sonho que eu sempre tive, de a gente poder ajudar as pessoas que a gente pode ajudar, pastor. Uhum. Que nem o senhor falou, a gente começou talvez com poucas pessoas, mas tem cada vez gente mais querendo chegar a ajudar esse projeto aí que o senhor vai pôr em realização para as pessoas. Uau, eu fico emocionado
todas as vezes que eu vejo o meu amigo mostrando também emoção nesse negócio de poder abençoar vidas, abençoar pessoas, porque a gente que convive, a gente sabe o tamanho do coração do Newton, da irmã Kátia, do próprio Marcelo também, que segundo informações é um menino que gosta, né, de ajudar, que não fica nem um pouco satisfeito quando sabe que existe gente passando fome, passando frio. Isso é muito bonito. Estou aqui realmente emocionado com tudo isso. E vamos tocar, meu amigo. Pastor, vamos tocar. Então, já que o senhor está um pouco emocionado, eu vou continuar. Vai, continua, para me recompor aqui. Se alguém quiser nos ajudar... Sim. Então explique um pouquinho como é que vai funcionar esse projeto social que o senhor está engariando. Forças e recursos, né? Perfeito, Newton. O projeto social Paz para Todos, que é uma extensão aqui da rádio, que a gente já tem esse projeto social aqui na rádio, nas nossas falas e tal. Nós ampliamos, portanto, para um local físico. E a nossa única finalidade, a finalidade do projeto, né, o nosso objetivo é abençoar pessoas, é tornar o sofrimento das pessoas no mínimo menor, porque a gente percebe que existe pobreza, Newton. Hoje nós estamos em outro patamar, mas existem pessoas ainda que não sabem se vão tomar café da manhã, né? Se terão um almoço, um jantar, um café da tarde. Hoje, Newton, a gente está com vontade de comer qualquer coisa, a gente vai. A gente quer comprar uma roupa, a gente vai até o shopping e compra. Mas existem pessoas, e às vezes até reclamamos, né? Tem aquela questão da reclamação. Mas existem pessoas, e não precisamos ir na África. A gente está aqui do lado de onde tem muita pobreza, onde as pessoas têm carência daquilo que é tido como básico. Então o projeto Paz para Todos agora, no espaço físico, ele vai oferecer jiu-jitsu para a criançada, porque a gente sabe que o esporte também tem um poder transformador. A educação através do reforço escolar. A gente sabe que para ter um país mudado precisa ter uma educação que seja acessível a todas as pessoas e especialmente às nossas crianças. A gente sabe o tamanho que isso vai ter um dia, mas a gente está aqui, às vezes com um trabalho semelhante ao de formiguinhas, né? Devagarzinho, fazendo, mas nós queremos fazer a diferença, e não para que o nosso nome seja cravado em qualquer lugar, mas para que o nome do Senhor seja glorificado através das pessoas que Ele levanta, né? Eu sempre admirei muito quem administra as ONGs, quem cuida realmente do social e não recebe nada por isso, né? Então, os nossos voluntários já levantaram as suas mãos, então nós vamos começar também a aula de inglês. A gente sabe que um segundo idioma hoje pode fazer a diferença no mercado de trabalho. Aulas de dança para a meninada e também para o pessoal da terceira idade, falo com muita alegria. Nós temos professores de dança também na igreja e tantas outras ações. Nós vamos atender... Temos advogados, então nós vamos atender prioritariamente as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Aí a questão da Lei Maria da Penha, nós vamos ajudar essas pessoas com as informações. Se for o caso, nós advogados vamos ali dar sequência à ação penal, nós vamos até o fim, e tudo isso de maneira gratuita. Minha esposa é psicóloga e talvez essa... organização não governamental, essa nossa ONG, a Associação Paz para Todas, vai ter como primeira atividade atendimento psicológico. Então, olha o tanto de coisa e muitas outras que virão ainda, Newton. É muito importante hoje a gente ter uma psicóloga, que nem a pastora Daniele, vai ajudar demais a nossa comunidade e outras pessoas também que vão engariar ao nosso projeto. Pastor, e como se faz para participar desse grande projeto que o senhor está à frente? É muito fácil. Só para dar aqui um testemunho, esse é um projeto que já nasce com empresas parceiras, né? Uma delas é a do senhor, a Retífica JK, a quem nós temos orado bastante também, porque essa é uma das empresas que tem motivo. Lembra que eu falei agora há pouco? A gente tem que dar uma razão a Deus para ir para frente. Deus tem que ver que nós queremos ir para frente, mas esse ir para frente nunca de maneira egoísta, sempre podendo transbordar na vida de outras pessoas. Então nós temos outras empresas, nós temos aqui uma igreja de muitos empresários, graças a Deus por isso, e esse pessoal, né, esses CNPJs aí tem se mobilizado, então nós já ganhamos
cadeiras, mesas, nós já ganhamos kit multimídia, que é o Data Show, para projetar para as crianças no reforço escolar, na aula de inglês também. Tatame nós já ganhamos também para as aulas de jiu-jitsu. Nós já temos a sala com ar-condicionado para atender com comodidade as nossas crianças que virão para o atendimento psicológico, as mulheres que virão também para o atendimento jurídico. Mas a necessidade, ela não para, ela é muito grande. Então, eu até quero aproveitar o espaço para pedir a sua ajuda. Você pode colaborar com a gente. Eu vou te deixar o número de telefone, primeiro para você, caso queira, tomar mais informações. É como eu disse, todo mundo quer abençoar, mas as pessoas querem saber onde que está sendo investido o seu dinheiro. Então nós temos fotos do projeto já, do salão, como ele está sendo transformado, as coisas que nós já ganhamos. Então, num primeiro momento, antes de você fazer qualquer doação, me contate. Eu quero dar a essa sua doação a credibilidade que ela merece, para você ver onde que está indo o dinheiro que você está investindo, o objeto que você está doando, tá? Agora, num segundo momento, claro, se você já quiser nos ajudar através da chave Pix celular 11 9 6767 3553. Eu observei uma necessidade que está assim urgente lá, que são os ventiladores, Newton. Nós precisamos de 7 ou 8 ventiladores. Eu, como pastor de igreja, vou dizer uma coisa para você. Nós já temos uma receita grande aqui na nossa igreja. Nós abrimos um outro lugar grande agora. Só que no outro lugar não tem receita, mas tem dívidas, né? Nós instalamos câmeras de monitoramento, porque tem que preservar, né, o nosso local. Tem crianças lá, tem que ser um lugar bem vigiado também. Mas as necessidades são muitas ainda. Então, se você quiser ser um parceiro do bem, se você que tem uma empresa quiser ser uma empresa solidária, uma empresa socialmente responsável, é a CNPJ e é o CPF, é a pessoa física e a pessoa jurídica, não tem problema nenhum. Nos abençoe através, mais uma vez eu vou repassar, através do Pix, na chave celular 11 9 6767 3553, e venha nos fazer uma visita. De repente você é aqui de São Paulo, você está aqui no entorno, combina comigo, a gente vai lá através do meu WhatsApp 11 9 6767 3553. Isso vai ser muito importante e as pessoas, elas vão ser bem acolhidas. O pastor Luciano vai mostrar esse grande obra social que está no começo do projeto. Ainda cabe mais parceiros que queiram participar, né, que queiram vir conhecer. Não precisa trazer dinheiro. Venha conhecer em primeiro ponto. Sim. O que a gente vai poder proporcionar às outras pessoas, abrindo o braço e depois agradecendo a obra e ao momento do Senhor. É por aí, Newton. Se a gente puder ajudar, a gente vai estar sendo uma parcela daqueles que tiveram a ousadia e a coragem de romper. O que a gente precisa é romper, meu amigo, é ser elos, todos nós. Sermos elos de uma poderosa corrente que faz o bem. É só isso. Se a gente fizer a nossa parte, aquilo que a gente sempre diz por aqui, se cada um fizer só um pouquinho, ninguém sozinho precisa fazer tudo. A gente não está esperando que alguém chegue aqui para nós e fale, eu vou resolver todos os seus problemas. Amém, se chegar é bem-vindo. Se chegar um querendo Salomão também é bem-vindo, pastor. Bem-vindo. Não tenha dúvidas, vai ser maravilhoso. Mas, de uma maneira geral, se cada um fizer um pouquinho, ninguém sozinho precisa fazer tudo. Isso se aplica para o casamento, se aplica para a sua vida em muitas áreas, e principalmente nessa área mais social. Se eu faço um pouquinho, não preciso fazer tudo. Ninguém sozinho precisa fazer tudo, entendeu? Mas essa grande obra social, ela já chegou com sucesso. Pode ter certeza. Já agradeço desde já aos parceiros que já estão nesse grande projeto que o senhor deve. A gente vamos tirar como projeto de vida ao bem para as pessoas. Exato. Né? Então, muito só agradecer às pessoas que já estão colaborando com essa obra social. E é isso, Newton. Eu acho que a gente está chegando aqui ao finalzinho do nosso programa. Já teve lágrimas aqui, né? Quando a gente fala de amar o outro, né? Num mundo onde existe tanta coisa ruim, né? Quando a gente começa a falar de coisas boas e quando a gente sai das ideias para a ação, e esse é o momento que a gente está vivendo como igreja. E o mais importante não é a placa da igreja, não é o nome da nossa igreja, mas é tão importante você ser igreja.
E eu me sinto igreja, meu amigo. Eu prego a palavra de Deus quase todos os dias, aqui na rádio, todos os dias, no púlpito da minha igreja, mas eu me deparei com uma necessidade, com uma ideia, de que não era só aquilo. Não é só a palavra, né? Não é só a palavra. É importante, é o meu ministério isso. Mas eu só serei a igreja inteira se eu fizer o que precisa ser feito. Eu não preciso ficar esperando pelo governo. Eu posso ser o governo de Deus nesse mundo. Um governo que é solidário, que é abençoador. Terminando, Newton, por isso que as igrejas, elas não são taxadas e não devem ser mesmo. Elas não pagam os impostos. Sabe por quê? Porque o que elas entregam para a sociedade, tem gente que não gosta de igreja, mas o que a igreja entrega para a sociedade é algo muito bonito, meu amigo. Recupera aquele que seria um potencial marginal. Recupera as pessoas que não têm futuro para terem. Então nós colaboramos demais. Eu como igreja, como pastor de igreja, eu posso perceber o quanto o próprio governo municipal, estadual e federal é dependente daquilo que a igreja faz, que as igrejas fazem, meu amigo. Então vamos abençoar mais esse projeto aí, CBVA, essa obra social, a todos os nossos parceiros, né? Muito obrigado por mais essa participação, essa conversa de amigo mesmo, que nós somos amigos de verdade, né? Nesse clamor de muitas pessoas que vão nos ajudar e vão nos estar vendo e nos prestigiando com essa obra social. Muito obrigado, pastor Luciano. E é isso, Newton, muito obrigado por quem nos acompanhou. Se você tiver qualquer dúvida, afirmação, deixa no chat do YouTube ou manda mensagem para mim através do WhatsApp 11 96767 3553. São 2 canais muito eficientes para nós nos comunicarmos, trocarmos ideias. Deus abençoe. Eu sempre digo por aqui, Newton, e jamais me cansarei de dizer, a Rádio Gospel Capital é a rádio que se importa com você. Deus abençoe, pessoal. Conversa com amigos, no Clamor da Meia-Noite, toda terça às 23 horas, com pastor Luciano e Newton, aqui na Rádio Gospel Capital.